Ruth capítulo 1. Versículo 12. Ruth 1, 12. 1, 12. Diz assim a palavra de Deus: Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos íeis por eles, sem tomar-lhes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada a seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixes de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém, irmãos? Esse aqui é um texto maravilhoso para pregar em casamento, né? Uma unidade onde as pessoas vão além das circunstâncias. Uma unidade onde as pessoas assumem a mesma fé, né? É um texto assim muito interessante para você pregar num casamento, porque o casamento ele envolve tudo isso, né? Envolve você viver tempos bons e ruins ao lado de alguém, envolve você declarar que você tem a mesma fé que aquela pessoa com quem você está se unindo, e que o Deus daquela pessoa também é o seu Deus. E aqui, irmãos, a declaração é de uma nora para uma sogra. É difícil isso, né? Geralmente parece que nora e sogra vivem em pé de guerra, né? Pelo menos é o que a sociedade passa para a gente, né? E aí a Bíblia vem e mostra para nós uma história linda, maravilhosa, de uma nora que amou profundamente a sua sogra, né? E o que esse texto tem a ver conosco nos dias de hoje, irmãos? Esse texto, irmãos, é um texto que eu já li em outras oportunidades, e eu sempre digo o seguinte, que a palavra de Deus ela se renova, né? E todas as vezes que você lê a palavra de Deus, Deus fala com você de uma maneira diferente. E o que Deus falou comigo nesse texto é que em tempos difíceis nós podemos aprender. Vou repetir: em tempos difíceis nós podemos aprender. Eu até digo, irmãos, que a gente aprende mais em tempos difíceis do que em tempos fáceis, né? Esses dias eu vi uma frase muito interessante de um vídeo que eu recebi no WhatsApp, em que lá na época da Segunda Guerra Mundial, né, o período foi difícil, foi duro. Jovens de 18 anos estavam ali guerreando uns contra os outros, e depois que a guerra passou, tiveram uma dura e árdua tarefa de reconstruir seus países, suas famílias, seus lares. Os tempos eram extremamente difíceis, mas jovens de 18, de 20 anos, em tempos difíceis se tornam homens maduros, se tornam homens que sabem o que é o valor da responsabilidade, sabem o que é o valor de ter compromisso com as pessoas, de ter compromisso com aquilo que é sério, e conseguem, irmãos, construir coisas importantes, conseguem manter firmes suas famílias, né, e sustentá-las apesar das dificuldades. E aí, comparando com essa época, é trazido para os dias de hoje, em que hoje tem homem de 30 anos, às vezes morando em casa com seus pais, tomando todinho, né?
Parece que as coisas mudaram de uma maneira muito grande, porque os tempos se tornaram fáceis demais. E aí, de repente, aquele filho que lá naquela década acordava de madrugada, 5, 6 da manhã para trabalhar, hoje você chega na casa de algumas famílias, cadê seu filho? 11 horas ainda está dormindo, né? Acorda super tarde, né? Perguntando, e aí, o que tem para comer, né? É assim, os tempos mudaram. E enfim, no final do vídeo foi deixada uma frase muito interessante, que tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes trazem tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis, né? Então é para refletir, né? É uma sequência de situações. Os tempos difíceis nos ensinam mais, nós aprendemos mais. Irmãos, basta nós compararmos os países onde o Evangelho está, irmãos, sendo pregado. Se você vai na Europa, por exemplo, aonde os países são ricos, irmãos, você não vê quase ninguém dando glória a Deus no culto, você não vê ninguém fervoroso, né? Se tiver um culto evangélico, ele tem que ser rápido, ele tem que cumprir um horário, e ele tem que acabar rapidamente, porque as pessoas estão muito preocupadas com a sua vida, vamos dizer assim, secular, e elas têm muitos compromissos na sua vida secular que precisam ser cuidados. Então o culto não pode tomar muito tempo de suas vidas. É assim, países desenvolvidos geralmente são assim. Aí você chega lá nos bancos da igreja, tem lá o lugar para o cálice da ceia, mas também tem o cinzeiro do cigarro, e por aí vai. Por quê? Porque, irmãos, infelizmente o Evangelho, ele ficou secularizado, aonde os países se desenvolveram demais intelectualmente. Infelizmente essa é a realidade. Eu conheço um pastor que foi pastor do Lucas, pastor Eli Júnior. Eu lembro quando ele foi convidado para pastorear nos Estados Unidos, e ele foi e ficou um tempo lá. E ele, quando voltou de lá, numa reunião de pastores, eu não esqueço que ele falou isso. Ele falou: gente, eu fui lá para levar o Evangelho, para pregar a verdade, mas quando eu cheguei lá, foi me dado uma igreja onde tinha cinzeiro, onde tinha isso, onde tinha aquilo, e aí eu não podia mais dizer o que era pecado. Falei: não serve para mim. Então ele pegou e voltou para o Brasil. Irmãos, agora você vai na África. A África é um país onde o pessoal anda descalço, né? Em muitos lugares. Não estou dizendo que a África seja, toda a África seja um país marcado pela pobreza. A África do Sul é um país muito desenvolvido, né? E em muitos lugares até tem maioria de pessoas de cor branca. Mas nós temos ali, na maior parte da África, nos lugares menos desenvolvidos, temos lá o povo que ainda anda de chinelo, pé descalço, né? Mas quando tem um culto, irmãos, o povo fica 1, 2, 3 horas antes de Deus, louvando o Senhor, irmãos, engrandecendo o nome do Senhor, e ninguém quer ir embora. Às vezes atravessam distâncias, caminham 10, 15 quilômetros para chegar. Irmãos, por pior que sejam as circunstâncias que eles estão vivendo, as circunstâncias difíceis da vida deles, dizem para eles que eles precisam ter um Deus que supra as suas necessidades. As circunstâncias difíceis da vida e a vida dura diz para eles que eles precisam depender de Deus, e que Deus é grande, que eles são pequenos, e eles precisam se render a esse Deus, buscar esse Deus, porque esse Deus tem uma salvação graciosa dada a eles através do sacrifício do seu filho na cruz. E o povo é feliz mesmo vivendo situações de grande dificuldade. Então por isso eu digo que às vezes a dificuldade é um mal necessário. A dificuldade às vezes é um mal necessário para destruir a nossa altivez, o nosso orgulho, para mostrar para a gente que a gente não é nada sem Deus. Porque, irmãos, quando tudo fica fácil para o homem deixa Deus de lado, né? E aqui, irmãos, Noemi, Ruth estavam enfrentando um momento bastante difícil, eram tempos difíceis, né? O marido de Noemi, Elimeleque, e seus filhos decidiram, numa época, irmãos, de seca, numa época, irmãos, de dificuldade na terra, sair de Belém e ir para Moabe. Belém, terra do pão, casa do pão, né? Ficava em Judá, que é o lugar do louvor. Eles saíram do lugar do louvor, saíram do lugar da terra do pão, aonde estava a providência de Deus,
e foram para Moabe, que significa terra dos desejos. E era um lugar, irmãos, amaldiçoado por Deus. Moabe era um lugar, irmãos, que Deus, a bênção de Deus não estava lá, mas eles foram para lá porque achavam que lá eles seriam felizes. O que aconteceu? Morreu Elimeleque, morreram os seus 2 filhos, e as mulheres ficaram viúvas. E mulher viúva naquela época, irmãos, era terrível, era alguém que ficava totalmente desamparada, não tinha sustentação alguma, eram pessoas, vamos dizer assim, destinadas a viver à margem da sociedade. E aí então, Noemi, já idosa, decide voltar, decide voltar para Belém. E aí, naquele momento, então, ela chega para as 2 noras e diz: ó, eu não tenho mais filho, eu não tenho mais idade, eu não vou casar mais, eu não tenho nada mais para oferecer para vocês. Vocês não acham melhor vocês voltarem para a sua terra? Porque as mulheres eram moabitas. E aí, Orfa abraçou Noemi, aquele abraço de despedida, falou: gostei da sua ideia, tchau, arrivederci, sayonara, estou indo, fui, porém, Ruth foi diferente. Diz a palavra de Deus que Ruth se apegou a Noemi, e ficou com ela, e caminhou com ela, e voltou com ela, e declarou fez essa declaração bonita, irmãos: aonde deitares tu, deitarei eu, aonde fores tu, irei eu, o teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Eu fico assim impactado com a consciência de Ruth em relação a essa questão da fé. Eu vejo, irmãos, que muitas coisas para Ruth eram importantes em relação ao relacionamento dela com Noemi, mas uma coisa destacada: o seu Deus também é agora o meu Deus. Ou seja, nessa relação ela descobriu um Deus pelo qual vale a pena deixar coisas para trás. Eu quero perguntar para você: vale a pena deixar coisas para trás por causa do Deus que você serve? Foi isso que Ruth estava dizendo: esse Deus que você tem e que agora é o meu Deus, eu também entendo que vale a pena sacrificar tudo por Ele. Porque com certeza, irmãos, Ruth tinha familiares em Moabe, com certeza ela deveria ter pais, parentes, ela era jovem, ela poderia casar novamente, mas ela não olhou para nada ou para nenhuma dessas situações. Ela quis caminhar com Noemi de volta. E aí, irmãos, em tempos difíceis, o que nós precisamos, irmãos, fazer? O que é importante nós fazermos em tempos difíceis? Eu vejo assim, irmãos, que em tempos difíceis nós temos que priorizar, nós temos que dar uma atenção, irmãos, uma atenção muito especial aos relacionamentos de amor que nós construímos com pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Porque relacionamentos, irmãos, precisam ser cuidados, relacionamentos precisam ser valorizados, relacionamentos precisam ser assistidos em tempos difíceis. Porque, irmãos, relacionamentos vêm antes de, vamos dizer assim, sacrifícios religiosos. Relacionamentos vêm antes, irmãos, de atos religiosos. Relacionamentos são coisas que Deus vê, irmãos, como prioridade na nossa vida. Porque se você vai lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus está falando assim, se você for entregar a tua oferta e no caminho te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que ele diz? Vai primeiro, reconcilia com o teu irmão e depois vem e apresenta o que? A tua oferta. A oferta pode ser uma oferta financeira, pode ser um louvor, uma adoração, um ato religioso, qualquer que seja o ato, como forma de expressão de adoração, ele tem que vir depois de um relacionamento que precisa ser consertado, ajustado, tratado, arrumado. Irmãos, nós precisamos ter cuidado, porque, irmãos, eu vejo assim, que muitos crentes às vezes estão com bênçãos emperradas, porque não estão dando atenção a relacionamentos que precisam ser cuidados, priorizados. Porque se você vai lá para a palavra de Deus, lá em 1 Pedro 3,7, diz assim: vós maridos,
coabitai com entendimento com as suas esposas, dando a elas honra como vaso mais frágil, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo? Está dizendo que se você quebra o pau dentro de casa, né? Se você briga, contende, né? Trata mal um ao outro, e aí aqui a palavra é para o marido, né? As suas orações ficam, o que, irmãos? Impedidas. Então nós temos que priorizar relacionamentos e não desistir das pessoas que nós amamos, mesmo quando elas nos dão motivo para isso, porque às vezes as pessoas nos dão motivos para nós desistirmos delas. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Dão motivo. Por quê, pastor? Porque são falhas, porque são imperfeitas, né? Porque possuem problemas, porque tem traumas, porque tem dificuldades. Mas pastor, eu não sou obrigado a saber de tudo isso. Ok, mas é por isso que nós precisamos crescer, né, como pessoas, entendendo as situações relacionadas aos relacionamentos interpessoais, entendendo que, irmãos, ninguém é perfeito. Então quando nós nos aproximamos de alguém, seja para nós casarmos com aquela pessoa, que for um relacionamento conjugal, ou para nós convivermos como igreja, nós temos que saber que aquela pessoa ali pode ser um pacote de problemas, pode ser um pacote de dificuldades, mas se Deus colocou ela na tua vida, é para que você possa fazer diferença na vida daquela pessoa, porque às vezes o pacote de problemas não é a pessoa, às vezes o pacote de problemas é você, sou eu, somos todos nós, na nossa individualidade. Irmãos, com certeza Noemi, uma mulher já de idade, com certeza Noemi, irmãos, uma mulher que enfrentou a situação de ver o seu marido morrer, os seus filhos morrerem em uma terra estranha, e uma mulher, irmãos, machucada com todas as situações, com certeza era uma pessoa que tinha problemas emocionais, mas Ruth olhou para toda aquela situação e falou: eu vou ficar do seu lado, apesar dos seus problemas, apesar das suas dificuldades, apesar das situações difíceis da sua vida, eu estou contigo, eu estou com você. Irmãos, igreja precisa aprender a viver isso, porque tem muita gente que vem para a igreja com uma ideia poética na cabeça, pensando assim: eu vou para a igreja, lá só tem pessoa santa, lá só tem pessoas perfeitas, agora sim. Aí de repente ela começa a conviver com outras pessoas que estão dentro da igreja, aí de repente ela ouve alguém falando uma coisa que ela não gostou, ela vê alguém tendo uma atitude que, mas esse povo aqui não é crente. Irmãos, todos nós estamos em obras, todos nós estamos sendo construídos, todos nós estamos sendo edificados, e o edificador é Cristo, como também a rocha sobre a qual nós estamos sendo edificados é Cristo. Por isso Jesus diz: edificarei a minha igreja. A igreja que Ele está edificando somos nós, tanto no coletivo como no individual. Irmãos, eu e você damos trabalho para Jesus. Eu e você somos pessoas que damos muito trabalho para Deus, com o nosso temperamento, com a nossa teimosia, com a nossa dificuldade muitas vezes de aceitar e reconhecer que nós estamos errados. Irmãos, nós damos muitas vezes muito trabalho para o Senhor por causa do nosso orgulho, da nossa altivez de espírito, da nossa indisposição de sermos corrigidos. Quando a palavra de Deus toca aonde tem que tocar, a gente muitas vezes não quer aceitar. Por quê? Porque a gente não pode ser corrigido, né? Quando Deus quer mexer onde precisa ser mexido, a gente não deixa, mas a gente gosta de ouvir palavra de bênção. O pastor prega e fala que agora esse mês vai vir aquele aumento, hein? Aquele aumento que eu estou. O pastor prega que agora o amado da minha alma vai vir, né? A minha amada, ou o pastor prega que aquela casa nova, aquele carro novo. A gente gosta de mensagens, de palavras
que, vamos dizer assim, vem de encontro aos nossos desejos, mas a gente tem dificuldade de receber palavra que vem de encontro às nossas necessidades. Porque às vezes você não precisa de um carro novo, às vezes você está precisando de um coração novo, às vezes você está precisando de uma mudança interior que o Senhor quer operar dentro do teu coração. Irmãos, relacionamentos, eles precisam ser valorizados. Nós não podemos desistir das pessoas simplesmente porque elas estão nos dando motivo para desistir. E Noemi, ela deu motivo pela circunstância, porque ela tinha filho e agora não tinha mais. Porque um dos motivos para a nora andar com ela era o fato de estar ligado com ela pelo vínculo de que teria um filho vivo nessa parada. O filho dela, que seria o marido da outra, não tem mais filho nenhum, morreu. E o outro motivo é que a própria Noemi falou: ó, vai embora, não quero você comigo, né? Vai para a tua terra, vai para a tua casa, vai para a tua parentela. Ou seja, naquele momento, Noemi, ela meio que deu uma desprezada na necessidade de ter a outra ao seu lado. Mas ela está falando isso da boca para fora, né, irmãos? Já parou para pensar quantas coisas a gente fala da boca para fora? A gente está falando uma coisa, mas o coração está falando outra coisa. Não quero você. O coração está: eu quero sim, eu quero. Né? Não desiste. Aí a boca fala por quê? Porque a gente quer demonstrar algum outro sentimento, alguma outra preocupação. Irmãos, o fato é que Ruth, ela teve a visão de que ela deveria investir naquele relacionamento. Aquele relacionamento era importante, era precioso, precisava ser valorizado, precisava ser um relacionamento cuidado, precisava ser um relacionamento valorizado, um relacionamento pelo qual ela deveria lutar pela sua manutenção. Eu quero dizer para você, querido, lute pelos seus relacionamentos. Primeiro, os de dentro de casa. Não é porque o marido errou, a esposa errou, acabou o casamento. Não, irmãos, errar é humano, né? Errar é humano. Nós temos que entender que às vezes nós vamos sofrer com o erro do outro. Isso faz parte da convivência, mas não é por isso que eu vou desistir, né? Você imaginou que se Deus fosse desistir de nós porque nós erramos? Será que ia sobrar alguém, irmãos, nesse relacionamento com Deus? Mas Deus não desiste de você porque você erra. Toda vez que você se arrepende, Ele vem para cá, né? Ele te acolhe de novo. Tem uma palavra, irmãos, que me chama muita atenção na Bíblia, que se chama longanimidade, que é a paciência do amor, né? É a capacidade de você sofrer com o erro do outro sem desistir dele. A longanimidade só se aplica nesse sentido, né? Quando você é a paciência diante de um sofrimento imposto a você, mas que você suporta por amor e não desiste. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Porque as pessoas falam: nossa, mas por que o Senhor não volta logo? Não acaba com essa bagunça que está nessa terra? É tanto pecado, é tanta imoralidade, é tanta corrupção. Por que o Senhor não vem logo e dá um fim a tudo isso? A resposta é simples: porque Deus é longânimo. Ele está dando um tempo ainda, porque Ele quer mais pessoas para Ele. Ele quer que mais pessoas se salvem. Porque se fosse por nós, irmãos, a nossa paciência ela é curtinha. A nossa paciência ela vai embora muito rápido. Eu estou aprendendo a ter paciência com Deus, irmãos, porque eu sempre fui impaciente, eu sempre fui ansioso. Começa a estudar, você que é psicólogo, né? Impaciente, ansioso. Eu sempre fui assim, irmãos, mas o Senhor vai me ensinando. Seja mais paciente, tenha mais calma, né? Porque, irmãos, quando a gente é muito impaciente, quando a gente é muito ansioso, a gente se precipita nas nossas decisões. Sim ou não? Quem já se precipitou aqui alguma vez? Tomou uma decisão antes do tempo e depois falou: tem como voltar atrás, e não teve? Quantos já fizeram isso?
um monte de gente. Então, irmãos, às vezes a gente sofre, né? Sofre. Nós vamos aprender com o Senhor. Vamos aprender a ser mais longânimos nos nossos relacionamentos. Vamos aprender a ser mais longânimos nos nossos relacionamentos dentro de casa e na igreja, fora de casa, dentro da igreja. Às vezes nós estamos aqui com o irmão, convivendo, o irmão não cumprimenta a gente, já é um motivo para a gente ficar de cara virada com ele, né? Às vezes por uma besteirinha, irmãos, uma coisa sem sentido, a gente já coloca aquela cara de crente chateado, né? Tira a cara do crente alegre e coloca do crente emburrado, chateado, e fica com ela aí andando, porque a gente não tem paciência, porque os nossos relacionamentos são importantes para o nosso crescimento pessoal, para o nosso desenvolvimento pessoal, emocional, espiritual. Sabia que aquelas pessoas com quem você às vezes menos concorda são as que mais te faz crescer? Porque a pessoa que só concorda com você, ela não leva você a pensar. A pessoa só diz, tá certo. Aí você fica no mesmo ponto. Mas quando alguém coloca alguma coisa para você diferente e mexe, te desequilibra, ela faz você pensar, ela faz você refletir. Então às vezes você precisa de pessoas que discordem de você, que caminhem com você, que não digam sempre sim para você, porque às vezes dizer sim para você é, vamos dizer assim, endossar um erro, é endossar uma decisão errada, uma atitude errada, um pensamento errado seu. E às vezes você precisa de alguém que discorde de você para que você possa caminhar numa direção que será a certa. Então, em tempos difíceis, vamos estar mais juntos, vamos valorizar os nossos relacionamentos. Eu prezo muito por essa questão de igreja presencial, irmãos, por causa disso, porque o virtual, a gente fala muito de virtual, mas o virtual, irmãos, ele é circunstancial e ele é superficial, ele serve até um ponto, mas não existe culto no virtual, irmãos. Ninguém consegue parar em casa, assim, desligar 100%, vamos cultuar a Deus no virtual, aí todo mundo se ajoelha e ora e canta. Não, irmãos, geralmente nas casas é um assistindo, outro mexendo no liquidificador ligado, outro no banheiro, e a criança correndo, e aí corta, vê uma parte, deixa para ver depois, aí depois não vê mais. Eu sei que em muitas casas acontece assim, porque o nosso tempo é muito difícil você ter tempo para as coisas. Por isso nós temos que valorizar o tempo de estarmos em igreja, como igreja, reunidos, unidos em Cristo, trocando, irmãos, não só a questão da experiência, mas trocando esse afeto espiritual que existe entre nós. Orar uns pelos outros, é bíblico. Orai uns pelos outros, confessai as vossas culpas uns aos outros. Enfim, tudo isso a gente precisa de relacionamento para fazer. A gente precisa estar perto, a gente precisa estar junto para a gente desenvolver tudo isso. E o inimigo ele quer nos distanciar, ele quer nos separar, porque um exército dividido, um povo dividido contra si mesmo não subsiste. Uma casa dividida contra si mesma, ela não prospera, ela não avança. Então unidade é base, é fundamental. Então no momento que os tempos difíceis chegaram na vida de Noemi e de Ruth, elas encontraram uma solução. Vamos enfrentar juntas, porque juntos vamos conseguir vencer com mais facilidade. Amém? Vamos caminhar juntos, igreja? Vamos trabalhar juntos? Vamos fazer evangelismo juntos? Vamos dia 31 de outubro juntos, lá para o Noroeste? Irmãos, temos que fazer tudo junto. A gente tem que ser um povo que anda junto, a gente tem que ser um povo do junto, que anda junto, que ora junto, que serve a Deus junto, que prega o Evangelho junto, que se aceita e se entende apesar das diferenças. Porque ali nós temos uma senhora e nós temos uma jovem. Tinha diferença ou não tinha, irmãos? Mas apesar das diferenças, elas estavam caminhando juntas. Nós aqui, nós temos muitas diferenças, mas em Cristo nós podemos caminhar juntos. Amém, irmãos?
Em tempos difíceis, aprenda a conhecer o poder da generosidade. Irmãos, a generosidade é uma das virtudes do amor que a gente às vezes não pensa nela, mas ela é poderosíssima. Generosidade é a extrapolação do amor, é a atitude de você ir além das expectativas em amor, no doar daquilo que você é, no doar daquilo que você tem para o outro. Então, quando Ruth ela se doa para Noemi, ela estava sendo generosa ou não, irmãos? A generosidade ela revela o amor na sua essência. E o que é o amor na sua essência? É a capacidade de você estar ao lado de alguém sem pensar em receber nada em troca. É a capacidade de você valorizar alguém sem olhar para aquilo que aquela pessoa vai te dar, mas simplesmente pelo valor que aquela pessoa tem na sua vida. Irmãos, a generosidade, ela é isso. A generosidade, ela valoriza, ela vê mais o valor da pessoa do que o valor das coisas. Então, uma pessoa generosa é aquela pessoa que ela está sempre disposta a usar as coisas que ela tem nas mãos para poder exaltar o valor da pessoa que ela quer beneficiar, ou a pessoa que ela ama, né? Um exemplo que me chama muita atenção, que está lá no Evangelho de João capítulo 12, é o exemplo de Maria, quando Jesus está na casa de Lázaro, depois que Lázaro ressuscita, ele vai lá, né, fazer aquela visita, e aí Maria chega com um vidro de nardo puro, e me parece que aquele vidro de nardo puro custava 300 denários, era muito dinheiro. E aquela mulher, ela pega e quebra aquele vidro de nardo, e ela começa a ungir os pés de Jesus, ungir a Jesus. E aquilo ali foi uma prova, irmãos, para ela, porque era algo valioso, era algo precioso, mas que ela quebrou. E quando ela quebrou aquilo, ela demonstrou, o coração dela revelou que ela tinha o que? Generosidade. Ela não estava preocupada com o valor financeiro do que ela estava quebrando, ela estava preocupada em agradar o coração da pessoa que ela amava. Só que estava o Judas lá também. E diz a palavra de Deus que Judas olhou aquilo com indignação. E Judas olhou e falou assim: como que você faz um negócio desses? Como que você quebra um perfume desses? Poderia pegar o dinheiro e se doar e dar para os pobres. E Jesus, ele diz assim: os pobres sempre estarão na terra, porém a mim vocês têm por um pouco de tempo, e o que ela está fazendo, né, ficará para a posteridade. O que ela está fazendo? Ela estava ungindo Jesus antes. Aquilo ali era um ato profético, irmãos. Aquele ato de ungir a pessoa era o que se fazia para preparar a pessoa que ia ser morta. E Jesus estava sendo ungido com um nardo caríssimo por aquela mulher. E ali, aquela prova de se quebrar aquele vidro de perfume revelou o que estava no coração de Maria e revelou o que estava no coração de Judas. No coração de Maria havia generosidade, e no coração de Judas havia egoísmo. E muitas vezes, irmãos, quando nós passamos pelos tempos difíceis, pelas provas, as dificuldades, elas têm o poder de revelar o que nós carregamos. As provas da tua vida, as dificuldades da sua vida, muitas vezes vão revelar o que está dentro do seu coração. Será que dentro do seu coração hoje está mais forte a generosidade ou o egoísmo? A disposição de pensar em si mesmo, a disposição de pensar naquilo que quer para si, ou a disposição de olhar para aquilo que tem e dizer: eu posso fazer mais pelas pessoas que eu amo. Qual é a sua atitude, né? Dentro da sua casa, nos seus relacionamentos, como você está pensando hoje? Eu estou mais preocupado com aquilo que eu vou perder, com aquilo que eu vou gastar, ou estou mais preocupado em agradar o coração da pessoa que eu amo? É uma pergunta que a gente tem que responder para a gente mesmo. Dentro da igreja, eu estou mais preocupado com as minhas coisas, em preservar o que eu tenho, ou eu estou mais preocupado em fazer o que eu posso
para atender às necessidades de alguém que é importante na minha vida. Então são situações que nós temos que pensar. Generosidade é importante porque revela o amor de Deus em nós. O amor de Deus em nós. A generosidade é importante, irmãos, porque ela nos conecta com Jesus, nos levando, irmãos, a viver na perspectiva do servir e não do ser servido. Geralmente quem é generoso não fica pensando naquilo que os outros têm que fazer por ela. Geralmente o generoso, ele está sempre pensando no que ele pode fazer pelos outros, né? Então a pessoa generosa, ela não fica assim, pensando, não, o fulano tem que fazer isso por mim, o ciclano tem que fazer aquilo por mim, não. Ele pensa assim, o que eu posso fazer pelo fulano? O que eu posso fazer pelo ciclano? Essa é a perspectiva de uma pessoa generosa. Então quando nós vivemos assim, nós entramos em sintonia com Cristo, nós nos conectamos, né? Nós nos identificamos com Cristo, porque foi isso que Ele fez, irmãos. Quando Ele veio à terra, Ele não ficou pensando no que nós tínhamos que fazer por Ele, Ele pensou no que Ele tinha que fazer por nós. Amém? Irmãos, a vida nessa terra, o sentido da nossa vida nessa terra é servir, irmãos. É servir. Nós não fomos chamados para sermos servidos, né? Nós somos chamados para servir. É que nem a história do burrinho, né? Que estava lá carregando as cargas pesadas no meio do caminho, e aí ele chega para o cavalo e diz: olha, está difícil essa carga, você pode me ajudar? Se você me ajudar, vai ficar mais leve para mim. E o cavalo nem deu atenção, e ele foi caminhando e falou: olha, está pesada essa carga, não estou aguentando, meu dono colocou uma carga muito pesada sobre os meus ombros, mas se você me ajudar, eu posso conseguir chegar no destino final. E o cavalo, ele olhou para ele e falou assim: essa carga é problema teu, não é problema meu. Passou um tempo, o burrinho não aguentou, as perninhas arriaram, só que o dono voltou, o dono que ia à frente dos animais voltou, viu que o burro estava, vamos dizer, desfalecido, deixou o filho dele cuidando do burro, até ele chegar no lugar para chamar o veterinário, né, para dar assistência para o animal. Só que ele falou o seguinte: ele tirou toda a carga do burro, chegou no cavalo e falou: bom, agora é contigo, você vai levar a carga que o burrinho não tentou levar. Aí o cavalo sobrou para mim, né? Se eu tivesse ajudado, né, talvez não teria que levar essa carga sozinho agora. Qual que é a moral da história, irmãos? Todas as vezes que alguém chegar para compartilhar com você um problema, uma dificuldade, uma carga que está carregando, não diga que não é problema seu, não diga que você não tem nada com aquilo, porque às vezes aquela carga, amanhã ou depois, ela pode ser sua. Aquela carga que aquela pessoa está carregando hoje, está matando aquela pessoa, amanhã ela pode estar nos teus ombros, e você vai precisar da mesma ajuda que aquela pessoa precisou, e você não quis dar no momento em que ela te pediu ajuda. Então nós que estamos aqui, nós precisamos estar sensíveis às necessidades do outro, e a generosidade coloca isso no nosso coração. Nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para servir. O sol não brilha para ele mesmo, né? Os rios não bebem as águas que eles produzem, que saem de suas fontes, né? Como as árvores não comem dos frutos que elas produzem. E Jesus não morreu para salvar a si mesmo, Ele morreu para salvar você, para salvar a mim, para salvar a todos nós. Então nós precisamos refletir, né, sobre generosidade. Em tempos difíceis, Deus procura gente generosa, né? Fala para o seu irmão aí: em tempos difíceis, Deus procura gente generosa. Temos que ser generosos, irmãos. Outro ponto, irmãos: a generosidade, ela pode ser um canal de cura na minha vida e na sua. Sabia disso? Lucas é psicólogo, sabe muito bem sobre essas coisas.
Mas a generosidade, irmãos, ela traz cura, ela promove cura nas nossas vidas. Lá no Gênesis, capítulo 45, nós temos uma das histórias mais tocantes da Bíblia, que é a história quando José se encontra com seus irmãos. E ali, irmãos, tem um momento assim que é muito forte, quando a palavra de Deus diz que José, ele está ali diante dos seus irmãos, ele começa a chorar de uma maneira tão intensa, que na Bíblia está dizendo assim, que todo o palácio ali ouve o choro de José. É um choro, irmãos, incontido. É aquele choro que vem para lavar a alma do camarada. Sabe quando a pessoa está com aquele peso por dentro? E aí ele chora, e ele se desfaz de toda aquela dor que ele sentiu, porque ele talvez volta lá no passado, quando ele foi traído, quando ele foi abandonado pelos seus irmãos, quando ele foi deixado para trás, quando ele foi jogado no poço, quando ele foi rejeitado, mas agora ele está ali diante dos seus irmãos. Talvez ele lembre de tudo aquilo, mas tudo aquilo sai do seu coração através do choro. E às vezes a gente precisa chorar para tirar do nosso coração as mágoas, os ressentimentos, que pessoas causaram em nós. Porque às vezes existe o mal que a gente sofre, que é o mal que vem de fora, de atitudes de pessoas que erraram com a gente, propositalmente ou não, nos feriram, e às vezes fica amargo, ressentimento. E ali naquele momento, irmãos, a generosidade do amor reina no coração de José. Ele chora, ele se desfaz de toda a mágoa, e ele vai e abraça os seus irmãos e diz: sou eu, José, o irmão de vocês. Esse momento é muito forte, irmãos, porque ele chega, ele se entrega aos seus irmãos, e ele diz ali aos seus irmãos: eu vim para cá, muitas coisas ruins foram acontecendo, porém Deus transformou todo o mal em bem, e eu estou aqui para ser aquele que vai ajudar a vocês, ajudar o nosso pai, ajudar todo o Egito. Então o Senhor esteve e continua à frente de tudo na minha vida e na vida de vocês. Irmãos, essa história nos ensina que às vezes até as coisas ruins e negativas que as pessoas fazem conosco, quando a gente está debaixo de um plano, e um plano feito por Deus, até as coisas ruins que fizeram contra nós, elas só terão o poder de nos aproximar ainda mais da bênção. Elas só terão o poder de nos levar ainda para mais perto da onde Deus quer nos fazer chegar. Então até as coisas ruins que acontecem na sua vida, muitas vezes são transformadas por Deus em impulsos que vão te levar para frente, para que você seja bênção, para que você seja alguém que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então nessa noite, se liberte de todo e qualquer sentimento maligno que às vezes nasceu ou cresceu dentro de você. Por quê? Porque pessoas fizeram coisas erradas. Deus tem o poder de transformar o mal em bem, a maldição em bênção. Então Deus está trabalhando. Então naquele momento em que José abraça os seus irmãos, a cura, irmãos, a cura primeiro no coração de quem? De José. A pessoa que é o primeiro beneficiado da cura é aquele, irmãos, que precisa perdoar, que precisa se desfazer da mágoa, e a generosidade ajuda. A generosidade, ela te ajuda a se desfazer disso, enquanto que o egoísmo faz o trabalho inverso. O egoísmo, ele te mantém preso, ele te mantém preso na dor, na mágoa. Então, entre ser generoso e egoísta, tome uma atitude inteligente. Seja generoso, amém? Seja generoso, receba a cura de Deus. A generosidade é o caminho que Deus escolhe para te prosperar. Quem quer ser próspero aí? Diz a palavra de Deus, irmãos, que quando Ruth e Noemi voltam, elas voltam para a sua terra, e Noemi chega lá e todo mundo abraça Noemi, e aquela festa, porque é uma pessoa que era amada do povo, mas Noemi estava amargurada, triste. Ela fala: o Senhor poderoso colocou a sua mão sobre mim, me fez sofrer,
E eu quero abrir um parênteses nessa situação, irmãos. Quando ela fala isso, ela não quer dizer, ela não está aqui revoltada com Deus. Ela está aqui simplesmente interpretando o seu sofrimento. Porque muitas vezes a gente precisa interpretar corretamente o nosso sofrimento. Se nós interpretarmos de forma errada o nosso sofrimento, nós teremos atitudes erradas. Porque, irmãos, ela sofreu porque o marido dela tomou decisões erradas. Então ela interpretou o sofrimento dela como um tratamento de Deus, uma correção de Deus. E muitas vezes, irmãos, o sofrimento é a maneira de Deus corrigir os nossos passos errados. Agora, se ela tivesse interpretado o sofrimento como um abandono de Deus, como uma rejeição de Deus, ela não teria voltado. Ela poderia ter se suicidado, tirado a sua vida. Deus me abandonou, não quero mais viver. Deus me rejeitou. Mas ela soube interpretar: não, tomamos decisões erradas e a mão de Deus veio sobre nós. E ela volta. Então, o fato dela voltar é o reconhecimento de que ela havia interpretado o seu sofrimento como uma correção e não como um abandono de Deus. E ali, irmãos, elas voltam, e lá Ruth conhece Boaz, que era um parente do marido de Noemi. E diz a palavra de Deus que Boaz era um homem rico, e Boaz se enamora por Ruth. E ele descobre, irmãos, como que Ruth foi generosa e bondosa para com Noemi. E ele disse a Ruth numa conversa: eu sei o que você fez por Noemi, e agora o que você fez por ela, eu farei por vocês. Aí eu digo para você o seguinte: generosidade atrai generosidade. Você é generoso, lá na frente alguém será generoso com você, Deus prospera quem age com generosidade. Abra sua Bíblia em Provérbios 11, 24 e 25. Provérbios 11, 24 e 25. Todos acharam? Provérbios 11, 24 e 25, na minha versão, diz assim: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. 25, a alma generosa, o que vai acontecer com ela, irmãos? Prosperará, e aquele que atende também será atendido. Irmão, precisa falar mais alguma coisa em cima desse texto? A alma generosa prosperará, aquele que atende também será atendido. Então seja generoso, não fique preocupado, não se apegue demais aos bens materiais. Se você precisa ser dizimista na casa de Deus, faça isso com alegria. Faça com alegria. Venha no altar, entregue o seu dízimo, Isso não vai te fazer falta. Pode ficar tranquilo. Pelo contrário, você está plantando no terreno de Deus, e no terreno de Deus você vai colher. Então a alma generosa prosperará. Então aquele que é generoso para com Deus, aquele que é generoso para com a obra de Deus, aquele que é generoso no seu tratar com as pessoas, também receberá da generosidade de Deus. Deus também será generoso para com esta pessoa. Então nessa noite eu quero parar por aqui, Eu quero encerrar essa palavra aqui. Duas coisas que nós podemos aprender aqui: conheça o poder da generosidade e valorize os seus relacionamentos em tempos difíceis. Os tempos são difíceis, mas dá para amar, irmãos, apesar da dificuldade? Dá para caminhar juntos? Os tempos são difíceis, mas dá para ser generoso? Amém. Então Deus vai, com certeza, Ele vai nos abençoar. Então nessa noite, fique em pé. Vamos estar